Relaxaram? Estamos prontos para mais? Então vamos lá. Ju, então a gente já entendeu o conceito, a função da cultura. As culturas vão ser sempre uniformes, elas são sempre as mesmas, todo mundo compactua com os mesmos valores, então se eu não tiver o valor da organização como um todo, eu não vou me dar bem na cultura? Depende, como sempre, né, no RH. Algumas coisas a gente precisa conversar. A cultura, ela é comungada com todas as pessoas da organização, mas a gente não pode negar que existem subculturas, né? Dentro de um determinado grupo que está naquela organização, a forma de se relacionar pode ser diferente. E geralmente isso acontece. Então a gente vê que apesar de eu estar numa organização que compactua de determinados valores, a forma como o grupo de RH se relaciona é diferente como o grupo de marketing se relaciona, que é diferente da forma como o setor de finanças se relaciona. Enfim, determinados grupos dentro da organização vão criar as suas próprias subculturas. Como as entregas desses grupos são diferentes, talvez alguns valores sejam interessantes ser mudados. Existe também dentro da organização a contracultura, ou seja, grupos de pessoas que são contrárias àqueles valores compactuados dentro da organização. Isso pode ser problemático, né, no sentido de que pode gerar um atrito, mas dependendo da forma como essas pessoas negociam aquele conflito, né, gerenciam aquele conflito, a gente já falou sobre isso, isso pode ser importante para a organização repensar determinados valores, formas de agir e estimular novas formas de se trabalhar, formas melhores de se atuar com aquele problema. Então, o que a gente vai ver? Que existem organizações que têm culturas homogêneas, que a gente vai falar que são culturas fortes, onde todos os grupos, todas as pessoas compactuam muito daqueles valores, daquela forma de agir, daqueles comportamentos, e culturas que promovem maior diversidade, então que existem várias subculturas. Então, as culturas homogêneas, as pessoas efetivamente estão dispostas e se comportam da forma como a organização deseja que ela se comporte, e aí a gente vai, né, ver que são organizações que a gente diz que tem uma cultura forte e algumas organizações que não têm lá esse valor, né, como uma cultura muito forte. Então, vamos trazer primeiro algumas características da organização homogênea, né, das organizações que têm cultura forte. Elas têm algumas vantagens, como geralmente, né, as pessoas buscam muito eficiência porque elas estão muito comprometidas com aquele valor, tem uma boa forma de controle, né, uma função de controle boa, que as pessoas já têm um comportamento comum entre elas têm uma mesma forma de ver o mundo, e isso promove maior coesão, né, e a gente tem menor número de conflitos, porque as pessoas pensam da mesma forma. Como desvantagem, né, porque nem tudo são flores, em geral a gente tem uma ausência de inovação, menor chance de soluções criativas, né, a forma de pensar está sempre muito enquadrada a realidades semelhantes, e a cultura tende a se cristalizar, criando paradigmas difíceis de se mudar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando uma organização, por exemplo, uma loja de roupa, ela tem como hábito contratar vendedoras sempre naquele modelinho padrão de estética, né? Sempre branquinhas, magrinhas, de cabelo lisinho, bem maquiadinhas. Pode ser que elas até nem atendam tão bem os empregados, né? As vendedoras não sejam tão solícitas, né? Não tenham tanta competência no processo de venda, mas como já se institucionalizou, né? Já se criou um modelo de trabalho onde só modeletes podem trabalhar, aquela organização perde na qualidade de atendimento, aquela organização deixa de verificar a diversidade, pessoas que não se sentem representadas por aquela marca acabam não consumindo naquela loja. Então, isso é uma coisa que as organizações elas têm que repensar se efetivamente aquela forma de se trabalhar é a forma mais correta. E isso é muito difícil quando a gente tem uma cultura forte. Então, por isso, talvez não seja tão interessante aí. É sempre importante a gente repensar se a gente deve seguir aquela cultura de forma geral e homogênea, né? Já a cultura de diversidade, normalmente ela é caracterizada quando não se tem desenhada bem a cultura e cada grupo, cada subgrupo trabalha de uma determinada forma, então dependendo do local onde você vai trabalhar na organização, você vai ter uma percepção diferente. Não é comum eu ver meus alunos conversando comigo, falando, professora, eu estou numa empresa que eu detesto, e aí meses depois ele é removido para uma outra área e ele
se apaixona pela mesma empresa. E ele percebe que efetivamente o problema não é com a empresa, mas com o grupo que ele está trabalhando. Então a gente vai, né, ter essa vivência. É problemática no sentido de que a gente não consegue ver a organização como todas as pessoas se comportam de forma diferente, e assim como a cultura homogênea, a cultura de diversidade, ela vai ter vantagens e desvantagens. Uma vantagem dela é que ela vai estimular a criatividade, as pessoas vão estar sempre mais abertas a mudanças, as pessoas vão testar diferentes soluções, eles vão respeitar formas diferentes de pensar e agir. Eles conseguem ver a diferença da realidade mais facilmente. Como desvantagem, a gente vai ter mais conflitos, sim. As soluções vão ser sempre diferenciadas, né? Vai ter uma maior dificuldade de integração, porque a gente está falando aí que as pessoas são diferentes, uma menor dificuldade de coesão e, né, naturalmente, potenciais conflitos, né? Então, eu estou falando que não existe aí um processo seletivo homogêneo, né? Onde a gente quer os mesmos valores, a forma de se criar uma equipe, a forma de se interagir. Então, determinada área você tem mais acesso à direção, numa outra área você já tem uma estrutura mais hierarquizada, e isso vai ser mais difícil da gente conseguir um maior comprometimento, uma maior coesão dessas pessoas. Às vezes as pessoas não vestem tanto a camisa da empresa porque elas não têm uma visão muito clara da empresa, e cabe aí você, como futuro dono de empresa, balancear o que é importante, o que não é importante, falar, olha, Ju, esses valores aqui todo mundo precisa comungar desses valores, agora esses daqui a gente já consegue diferenciar, cada área pode trabalhar da sua forma. Isso é importante a gente pensar. Então vamos fazer uma relação aí entre cultura homogênea, culturas fortes e culturas de diversidade, onde os processos ainda não estão muito bem desenhados. A gente precisa pensar que ambas as possibilidades elas são extremos e elas precisam sim ser balanceadas, e principalmente pensar no momento empresarial, onde a gente pode dar mais ênfase, né, num determinado momento da organização para culturas mais homogêneas, e em outros momentos seja interessante sim trabalhar com a diversidade, né? Isso trabalhar uma cultura híbrida, né, onde a gente pode relacionar momentos de homogeneidade e diversidade sejam importantes, mas sempre lembrar que um desses lados precisa dominar o sistema, a forma de agir, porque senão, né, a gente sabe que a organização ela pode ser mudada ao longo do tempo, mas se a gente muda muito, a cultura vai ser que a organização não tem uma forma clara de se comunicar, de se comportar, e isso também não é interessante, porque as pessoas ficam perdidas. A gente vai ver também, para vocês compreenderem melhor a cultura organizacional, que existem alguns níveis que compõem a organização. A gente vai ter o nível dos artefatos visuais, aquilo que a gente enxerga mesmo, né? Se eu fosse bater uma foto da organização, a gente fala que isso não é possível, né? Que a organização vai ser sempre nesse campo simbólico, mas existem algumas coisas que a gente consegue enxergar dessa organização. Então, a gente vai ter o nível dos artefatos visuais, dos valores compartilhados e de alguns pressupostos básicos que as pessoas vão compartilhar nessa organização, nessa cultura dessa organização. Então, trazendo primeiro os elementos do artefatos visuais, a gente vai ver que esse vai ser o nível mais superficial e perceptível da cultura. Vão ser coisas concretas que a gente vê quando a gente vai se deparar com a organização. Então, por exemplo, né, se eu estou numa estrutura pública, né, numa organização pública, eu vou ver que a gente não tem muitas cores, a forma de organização das mesas e cadeiras, elas são muito enrijecidas, né, não existe grandes círculos, mesas grandes para debates, enfim. Já numa cultura onde se valoriza a inovação, a gente vai ter um ambiente mais colorido, locais, cafés, onde as pessoas possam compartilhar ideias. Se eu estou num ambiente onde eu quero trazer imponência, poder, eu vou ter grandes obras de arte, os objetos vão ser objetos caros, onde as pessoas vão se vestir, né, sempre engravatadas, sempre muito bem vestidas, de salto, ar-condicionado, porque é importante a questão da imagem física, né, que você passa para aquela organização. Então, dependendo, né, se eu estou numa ONG, talvez a ideia do humanitário, o trabalho com imagens que sejam mais apelativas no sentido de acolher as pessoas que estão lá e que elas se identifiquem com aquele ambiente, vai ser um ambiente mais simples,
simples, enfim, a gente vai perceber, né, visualmente qual é a imagem que a organização quer passar. E a forma como ela se estrutura, né, nos artefatos visuais vai dizer muito como as pessoas vão se relacionar. Então, a gente tem aí, né, o layout da organização, a forma como as pessoas se comportam efetivamente, se elas falam baixo, se elas falam alto, se elas riem, se elas mandam e-mail, se elas mexem no telefone durante o trabalho, a forma como elas se vestem, a linguagem que elas usam, se é formal, se não é formal, os rituais, cerimônias, a história da organização, da pessoa, dos grandes mitos que passaram por aquela organização, alguns tabus, alguns assuntos proibidos, a forma como os documentos rodam ao longo da organização vão ser alguns artefatos visuais. Os valores compartilhados é aquilo que a gente está batendo desde o início da aula, eles se tornam muito importantes para as pessoas e eles definem a razão pelas quais elas fazem o que elas fazem. Ele vai ser um orientador para a tomada de decisão. Então, se eu estou numa organização onde a inovação ela é muito importante, eu sempre vou me exercitar para pensar fora da caixa, para pensar de forma diferente, para querer trazer um agregador a mais. Se eu estou numa organização extremamente burocrática, o meu comportamento, um valor que eu vou trabalhar é fazer, por exemplo, tudo dentro da lei. Eu sempre vou me pautar na lei para saber se a forma como eu vou executar aquela atividade está dentro da lei ou não, porque isso é um valor na minha organização. Se eu estou numa organização que se preocupa com as pessoas, eu sempre vou me preocupar se aquela decisão que eu estou tomando vai ter um impacto ou não, positivo ou não, para as pessoas que estão ao meu redor, para a minha comunidade. Então, isso vai alertar a forma como eu vou pensar, como eu vou agir. Pensem, então, na organização onde vocês estão. Pode ser um IFEI, ou um estágio, uma atividade que vocês façam. Quais são os valores comuns das pessoas que trabalham com você e dessa organização? Qual que é a forma dela se comunicar? No site dessa organização, o que ela fala? Quais são as coisas que ela valoriza? Isso é muito importante para vocês entenderem melhor a organização. Então tá bom, Ju, a gente falou no nível mais superficial dos artefatos, né? Aquilo que eu enxergo da organização, da história dela, dos mitos, do que ela né? Do que ela traz de mais visível, palpável, concreto. Estou no nível do campo das ideias, quais são os valores que as pessoas se comportam, qual é a forma ideal de se tomar uma decisão, de se comunicar. E aí, trazendo para pressupostos básicos, a gente chega no nível mais íntimo da ideia. Ela vai ser uma crença inconsciente que as pessoas têm alguns pressupostos dominantes naquilo que elas acreditam. Trouxe aí uma chargezinha da Mafaldinha que eu amo. Ela tá olhando, né, tá na praia, olhou para uma estrela do mar, né, mas só sabe que é uma estrela. Ela pressupõe, né, ela sabe que a estrela fica no céu, então ela pensa, caramba, essa estrela caiu do céu. Isso é um pressuposto para ela. Se a estrela fica no céu e a estrela agora tá no chão, logo ela caiu do céu. Então, eles vão determinar como os membros eles percebem, pensam e sentem. Às vezes é tão óbvio que não são nem percebidos pelas pessoas que têm aqueles pressupostos. E isso vai evoluir para alguns paradigmas culturais. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né? Quando a gente está numa determinada organização, e aí pode, por exemplo, ser a universidade, aquelas pessoas, em geral, compactuam de alguns pensamentos. Então, por exemplo, quando você está num ambiente onde há uma grande valorização das pessoas, e aí você entra em contato com uma organização que é muito agressiva na forma de negociar, né? Então você trabalha numa área de suprimentos e a sua organização sempre prezou por relacionamento, por fazer um jogo ganha-ganha, né? Onde ambos vão ganhar naquela negociação, e você vai trabalhar com um fornecedor que ele fica batendo em preço e ele quer tirar a maior margem, e aí você fala, gente, mas né, você toma um choque, né? Porque você já está tão acostumado com aquela forma de pensar que você começa a acreditar que todo mundo pensa daquela forma. Né? Então, a gente precisa começar a se questionar se essa é uma verdade absoluta ou se essa é uma verdade possível e se essa é uma verdade que eu acredito. Para dar alguns exemplos para vocês sobre alguns pressupostos básicos, eu queria que vocês pensassem, né? Então, na organização que eu estou,
a relação de confiança entre o grupo ela efetivamente existe? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas à medida que vocês foram resolvendo os problemas de vocês, vocês foram verificando se vocês podem ou não confiar no grupo ou confiar no seu gestor. Quando você tem algum problema, você pode contar com o seu gestor? Outra coisa que, em geral, é um pressuposto básico, que a gente nem pensa sobre ele, mas que ele existe, é a relação entre esforço e benefício. Então, eu estou num ambiente que tem justiça organizacional, no sentido de que quando eu trabalho mais, eu ganho mais? Ou, às vezes, pessoas que nem trabalham tanto, mas porque puxam saco, têm uma relação maior com o gestor, elas são mais reconhecidas do que eu. Esse tipo de relação, ele pode ser estabelecido a partir dos processos de recursos humanos dentro daquela organização e você começa a verificar se aquilo existe ou não dentro da sua organização. As organizações, elas vão ter características que as definem. E aí eu quero que vocês tragam para a realidade de vocês, podem pensar no curso de administração, ou na universidade como um todo, ou em outra organização onde você esteja vinculado. Quais dessas características definem aí a sua organização? A gente vai trazer conceitualmente 7, e aí vai orientar um pouquinho a forma como vocês podem pensar na organização de vocês. A primeira delas é a orientação para a inovação. O quanto as pessoas são estimuladas para inovar e assumir riscos nos seus processos, nas formas de decidirem. A outra é a atenção aos detalhes, o quão é importante as pessoas se preocuparem e analisarem cada detalhe da sua entrega. Outras organizações estão muito preocupadas com o resultado, a entrega do resultado. Então, mais do que entender o processo como você fez para chegar naquele determinado resultado, eu vou sempre olhar para a sua entrega final. Um outro pontinho que também é muito comum são as organizações, talvez não tão comuns quanto os de resultado, mas também é comum, são as organizações orientadas para as pessoas. Então, os dirigentes, né, a cúpula, vai sempre pensar no impacto, principalmente interno, para as pessoas internas, que são de cada decisão que eles tomam. Outras organizações, um quinto pontinho aí para vocês pensarem, são as empresas que são orientadas para a equipe. A gente já falou sobre isso, que são organizações que promovem um grau de atividade maior para trabalhos em equipe. Um sexto pontinho comum é o nível de agressividade daquela organização. Então, são organizações que são caracterizadas por um alto grau de processos de negociação, onde as pessoas são sempre muito competitivas e elas querem alcançar, sempre ganhar, né? Sempre conseguir determinados resultados. Então, em geral, organizações que são definidas como agressivas, elas têm muito foco para resultados e talvez nem tanto para pessoas e para inovação. E por fim, organizações que são caracterizadas por serem estáveis. Elas gostam de permanecer naquele status quo. Elas têm mais dificuldade de crescer porque os processos são sempre muito padronizados, a forma de agir, elas não estão muito orientadas para a inovação. Então, pensando nessas 7 características aí, pensem aí o que faz sentido, o que define ou não a organização onde vocês estão. E aí, Ju? Então, beleza, eu já entendi quais são os processos, o que caracteriza, o que conceitua, qual é a função da cultura organizacional, mas como a gente aprende uma cultura organizacional? Então, Ju, vou criar uma organização. A primeira coisa é fazer uma preparação, é a gente conhecer elementos da cultura que vão fazer parte dessa nossa organização. Então, é importante estudar a organização que vocês estão, fazer entrevistas com as pessoas, né, que estão na organização, para inicialmente você entender, né, o que é um conhecimento comum entre essas pessoas. Então, em geral, né, quando vocês me pedem isso para os projetos especiais de vocês, eu falo, pergunta para as pessoas o que é a cultura da organização e veja se existe algum ponto comum que todas as pessoas falem, né? Então elas podem dizer, aqui a gente preza muito o sentimento de amizade, aqui a gente gosta muito do trabalho em equipe, então a gente pode pensar nisso como uma forma de iniciar o desenho da organização. Então você vai preparar a partir desse conceito que você já tem, né, do que é comum, o que você precisa mudar ou o que você precisa estabelecer nessa organização. O segundo ponto, você vai trabalhar com o ingresso das novas pessoas, né? Vão ser processos formais e informais de aprendizagem ou de
a absorção de pessoas, né, que vão efetivamente agora compactuar e saber qual é a cultura da organização que vocês estão propondo. Isso pode ser em treinamentos, em materiais, no desenho da política organizacional, que vai auxiliar vocês estabelecerem esses novos processos para que as pessoas comunguem com esses valores. E aí sempre fazendo ajustamentos e integração. Então, as pessoas que forem entrando dentro da organização vão ser preparadas para acreditar nisso. E é importante que você compartilhe dentro dos seus processos, das reuniões semanais, quais são os valores que vocês estão querendo compartilhar com as outras pessoas e que isso seja a forma com que as pessoas precisam se comportar dentro da organização de vocês. Dentro do RH, então, você já ensinou, né, como a gente faz para aprender uma cultura. Então, primeiro vou fazer um entendimento do negócio, se a organização já existe, né, fazer com que as pessoas, por meio de treinamentos, manuais, políticas, elas integrem aí a nova organização e vou sempre ajustando e regulando com a entrada de novos empregados. Mas, Ju, e se eu já tenho uma cultura que as pessoas já entendem aquilo e eu quero mudar aquilo? Eu posso fazer, então, em duas frentes. Ou de uma forma bem revolucionária, falando a partir de hoje não vai ser assim, e aí eu faço uma reengenharia, reestruturo as equipes, mudo as regras, faço de forma bem intensa. Ou eu posso fazer de uma forma mais gradual, que a gente fala de uma forma mais humanizada aí, para fazer esse processo de graduação. A gente pode pensar, por exemplo, nas fusões de empresas, né? Então a gente tem um impacto maior e esse processo pode ser muito agressivo e a organização fala, agora vai ser assim, ou ele pode entender que é um processo onde as pessoas precisam ir acostumando com as novas diretrizes. E aí, nesse processo, vou modificando a forma como as pessoas vão se comportando em pequenas reuniões, com pequenos detalhes. E aí, cabe você entender a urgência do processo e a necessidade de determinadas mudanças. Precisa mudar todo o cenário ou se eu consigo aí só fazendo alguns ajustes até que a cultura se dê da forma como eu, gestora, acredito. A gente pode pensar, né, nesse processo, iniciando da alta cúpula, né, então ele inicia no processo gerencial, onde eu escolho as grandes frentes de trabalho, as principais diretorias que compactuam com aquela forma de gestão que eu quero fazer a mudança. Então são pessoas que vão estimular os seus empregados a pensarem de forma diferente, ou eu posso também, né, em conjunto, fazer uma mudança no modelo mental das pessoas, por meio de algumas falas, pela criação de novas estruturas de trabalho, da aquisição de novos sistemas, da criação de novos projetos que sejam comuns entre as pessoas, na forma de programas para relacionar determinadas áreas. Tudo isso pode nos auxiliar a conseguir esse resultado de mudança organizacional. Chegando agora para o finalzinho da nossa aula, a gente precisa pensar também que a cultura ela pode ser um passivo para essa organização. Então, a gente precisa estudar, entender e modelar a cultura organizacional, porque ela pode trazer sérios prejuízos para quem trabalha, para quem atua nessa organização. Elas podem ser contraprodutivas quando a gente tem, por exemplo, um ambiente de grande estabilidade, que as pessoas falam assim, eu não preciso produzir mesmo, porque eu não vou ser promovida, não vou ser demitida, não vou perder meu emprego, né? Isso é muito comum a gente ouvir das pessoas no sistema público. Então, essa cultura de estabilidade pode fazer com que as pessoas produzam menos. Quando a cultura ela é muito forte, ela pode prejudicar o desenvolvimento das pessoas e da própria organização. Então, por exemplo, eu posso acreditar assim, eu sou a Coca-Cola, eu já sou a empresa que mais vende bebida no mundo, então eu não preciso ser competitiva, eu não preciso criar novos produtos, eu não preciso ir atrás de novos clientes, porque eu sou a melhor. E isso vai ser problemático, né, num mercado competitivo como esse. Ele pode ser uma barreira de mudança, porque eu não aceito nada novo, porque essa cultura já está tão estabelecida, que eu não aceito a diversidade. Sempre quando chega uma nova demanda, aquele grupo se desestabiliza, porque ele não está acostumado com pessoas diferentes, então eles têm resistência à entrada de um novo chefe, eles têm resistência a novas formas de trabalhar. Toda vez que chega um sistema novo, essas pessoas têm dificuldade de atuar, e eles podem ser também uma grande barreira para a diversidade. Quando eu contei, por exemplo, a história da loja, onde sempre tem que ter Model X, quando vem uma pessoa
com um corpo diferente, com uma cor diferente, com uma ideia diferente. Essas pessoas não aceitam e elas rechaçam a diversidade, e isso não é legal, né? Então vocês precisam pensar aí se essa sua cultura ela é um passivo ou ela é um ativo para sua organização. E se for um passivo, vamos tentar mudar, né? Que sempre é possível mudar. Para a gente fechar nossa aulinha, então, a gente precisa entender que cultura organizacional ele é um conceito-chave para a gestão. Então, se você pretende ser um gestor, entenda a cultura organizacional da organização onde você está e as subculturas que existem dentro da organização. Então, as subculturas elas precisam ser pensadas, precisam ser estudadas, até para entender como essas subculturas podem dificultar ou aproximar a conexão entre áreas, a integração entre áreas. A gente precisa entender que existe, por mais forte que seja uma cultura de uma organização, existem diferenças, diversidades regionais. Então, eu tenho uma grande organização alemã, quando ela vem para o Brasil, ela vai sofrer alterações, porque a gente está falando também de uma cultura regional, que é muito importante, ou mesmo dentro de uma empresa nacional, quando eu crio uma filial e eu tento, dentro da minha matriz, modificar a cultura dessa organização, quando ela vai para um outro local, a forma de se trabalhar é diferente e eu não posso desconsiderar isso. E por fim, a gente percebe que a globalização tem feito a gente repensar na cultura local, na cultura regional, na cultura mundial e na cultura da minha organização. Tá certo? Então, gente, é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Cultura organizacional é um tema que dá para aprofundar demais. Esse é o nosso primeiro contato aí. Quem quiser saber mais, estudar mais, conhecer mais, eu dou umas indicações aí para vocês, tá bom? Então, precisando, comentem aqui no vídeo, comentem lá no nosso grupinho de WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Beijo no coração e boa semana!